Aquele vídeo que você sempre quis ver. Como fazer o bebê dormir a noite toda. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre dicas, né, de como fazer o bebê dormir a noite toda. Só que, antes de mais nada, eu preciso ser muito transparente, muito clara com vocês e dizer o seguinte. Se existisse uma solução única, prática e perfeita para o bebê dormir a noite toda, essa pessoa estaria milionária. A verdade é que não existe, gente, uma mágica que faça o bebê dormir a noite toda. O bebê vai acordar à noite. Existe assim, 1 em 1 milhão de bebês que costuma dormir várias horas por noite. E aí, né, os pais são aqueles pais tranquilos e descansados, mas a grande maioria acorda e acorda muito à noite. Por quê? Porque acorda para mamar, porque a fralda tá suja, porque tem gases, porque o processo de funcionamento cerebral dele, do sono, né, dos tipos de sono, sono REM, sono não REM, ainda tá todo bagunçado. Então tem N motivos que fazem com que o bebê acorde muito à noite. Mas tem alguma coisa que a gente possa fazer para dar uma melhorada nisso? Tem sim, tá? E eu, como mãe que já testou de tudo nessa vida, vou trazer aqui para vocês as minhas dicas que vocês podem colocar em prática e que vão ajudar. Se ele não dormir de hoje para amanhã a noite inteira, pelo menos em algum momento, né? O quanto antes for possível, esse bebê vai dormir sim a noite inteira. Primeira coisa e a coisa mais importante que você precisa saber sobre um bebê que dorme a noite inteira, né, ou um bebê que você quer que durma a noite inteira é: mantenha as expectativas baixas. Exatamente. Quando, né, a gente fala em um bebê que dorme a noite inteira, o que vem à sua mente? Tem algumas pessoas que pensam assim: um bebê que dorme a noite inteira, pra mim, é das 8 da noite até as 6 da manhã. Eu era essa pessoa, coitada, iludida. Eu achava que isso era um bebê dormir a noite inteira, das 8 da noite às 6 da manhã. Tem outras pessoas que não, pra elas assim, um bebê que dorme a noite inteira é aquele bebê que dorme da meia-noite às 5, dormiu a noite inteira. Então é isso, gente, você tem que entender o que é dormir a noite inteira, tá? E criar uma expectativa com base no que é possível ser a noite inteira. Então tem mães que contam, né, pra todo mundo: ah, meu bebê dorme a noite inteira. Aí você fica invejando: ai meu Deus, ela bota o bebê às 8 horas da noite e ele vai até às 6 da manhã. Não. Por quê? Porque essa mãe, ela botou o bebê às 8, o bebê acordou, mamou às 11, voltou a dormir à meia-noite, depois ele foi direto até às 5. E pra ela, dormir da meia-noite às 5 é dormir a noite inteira. Então é isso, gente. Às vezes é uma questão de perspectiva. A sua expectativa é muito alta e por isso você acha que seu bebê não dorme a noite inteira. Na verdade, ele até já tá dormindo, tá? Outra coisa que eu acho que é importantíssima falar, tá? Que ninguém fala, tá? E eu sou prova viva de que isso acontece. Aconteceu com o meu primeiro filho. Também ainda muito dentro desse conceito de manter essas expectativas baixas, que é o seguinte: aceita que dói menos. Eu sei que essa frase é horrível, tá? A primeira vez que eu ouvi isso do meu marido, eu tive vontade de dar uma voadora no peito dele, tá? E nós estávamos, era um sábado de manhã, a gente estava andando na rua, eu estava empurrando o carrinho, chorando, tipo, praticamente chorando do lado dele e dizendo: eu não aguento mais, eu tô exausta, eu acordo a noite inteira, eu não sei mais o que fazer, isso não é mais pra mim, eu não quero essa vida, eu não sei o que eu vou fazer. E o meu marido já morava em outra cidade, trabalhava em outra cidade de segunda a quinta, me ajudava muito à noite no final de semana, mas durante a semana eu era sozinha e eu estava exausta. Aí meu marido olhou bem pra mim e disse assim: Shirley, aceita que dói menos, para de lutar contra isso. Eu: hã? Aceita que dói menos? Porque não é você que tá passando pelo que eu tô passando, porque não é você que tá acordando toda madrugada e papapá. E aí, enfim, eu vi, briguei, xinguei, espraguejei, né, contra várias gerações do meu marido. Depois disso eu me dei por vencida, eu falei: cara, quer saber? Eu vou ir pro budismo, porque o budismo é isso, né? O budismo, ele diz que tudo aquilo que você luta contra se torna muito mais difícil pra você. Então na hora que você aceita aquilo, a dor é menor, o sofrimento é menor. Eu falei: cara, quer saber? A minha vida é essa. O meu filho não dorme, o meu filho tem 1 ano, ele acorda várias vezes à noite e esta é a minha realidade. Vai ser isso, eu vou me adequar a isso. Enfim, no dia seguinte eu vejo como vai ser. Eu juro
por Deus, pra vocês, pelo que eu tô falando agora. Naquela semana, meu filho ia fazer 1 ano. Naquela semana que eu disse, eu entrego pra Deus e eu não sofro mais, ele passou a dormir a noite inteira. E a noite inteira não era da meia-noite às 5. A noite inteira era das 8h30 da noite até umas 5 horas da manhã. 20 para 5 mais precisamente, que era o horário que ele acordava. Mas pra mim tava ótimo, gente, tava maravilhoso. Então eu acho que às vezes é muito isso. É a gente aceitar que aquela é a realidade que a gente está vivendo, não lutar contra, a gente vai sofrer menos, a gente sofrendo menos, a gente vai aceitar melhor, a gente vai ficar mais relaxado, o bebê vai sentir o clima, né, que as coisas estão melhores e tudo vai entrando nos eixos, tá bom? Outra dica importantíssima para quem quer um bebê que durma a noite inteira é: não deixe, pelo amor de Deus, o seu bebê se passar da hora de dormir. Gente, pelo amor de Deus, essa é uma das piores coisas que você pode fazer para um bebê, para atrapalhar no sono dele. Às vezes aquele bebê foférrimo, lindo que você tem em casa, ele vai dormir super bem muitas e muitas horas à noite. Aquela noite inteira de 5 horas que a gente sabe que é o viável. Ele já vai dormir essas 5 horas, desde que você não deixe o bebê passar da hora de dormir. O bebê ele tem um timing pra dormir, tá bom? Então tem uma hora que o soninho vem, o bebê começa a balangar, ele tá relaxado, ele dá os sinais de sono. Tem um vídeo aqui no canal, no qual eu falo sobre os sinais que o bebê dá de que está com sono, pra que você, aproveite aqueles sinais e já corra botar o bebê pra dormir. Porque você não pode botar o bebê pra dormir quando ele tá exausto, você tem que botar quando ele tá ali, ó, embaladinho, né, ficando relaxado. Assista esse vídeo, entenda, e daí o que acontece? Começou os sinais, minha filha, já vai organizar as coisas para esse bebê dormir, tá bom? Então isso é uma coisa bem importante. Se o seu bebê passar da hora de dormir, e o normal é o bebê querer dormir ali por umas 7 horas da noite, tá? Recém-nascido é assim, às vezes 8 horas da noite já é tarde para ele. Então começou ali aquele embalinho, já faz a rotininha do sono dele, bota esse bebê para dormir, não perde o timing da hora de dormir, porque se você perder, você vai ter um bebê irritado, estressado, com uma descarga absurda de adrenalina no corpo, que vai deixar ele mais bravo, mais irritado, e ele vai brigar com o sono. Inclusive, vídeo para vocês assistirem, um vídeo no qual eu falo sobre os hormônios do sono. Assistam. Se você é uma CDF, você vai assistir. Se você não é uma CDF, assista porque eu tô te obrigando a assistir, porque você vai entender como é que funciona a questão do sono e por que o bebê não pode passar do horário de dormir. Outra coisa que vai ajudar muito aquele seu bebezinho dormir a noite inteira, lembrando que a noite inteira são aquelas 5, 6 horas direto, tá, amore? É o seguinte, ritual do sono. Você tem um ritual do sono pro seu bebê dormir? Tem ou não tem? Me conta. Se você não tem, você precisa fazer já. Se o seu bebê ainda não nasceu, você já precisa planejar como que vai ser o ritual do sono do seu bebê, tá? Por quê? Porque aquele bebê que tem um ritual do sono, aquele bebê que todas as noites, né, se repete as mesmas coisas, né, o mesmo processo, no mesmo horário, ele é um bebê que vai relaxando e vai embalando, e aí ele entra no sono mais relaxado e ele vai ter um sono mais longo por mais tempo. A realidade é essa. Ai, Shirley, mas eu sou mãe de primeira viagem, vou eu lá saber o que é esse tal desse ritual do sono noturno? Amiga, não vou te deixar na mão, querida. Vem cá, me dá sua mão que eu vou te ensinar. Tem um vídeo foférrimo pronto aqui no canal, no qual eu ensino passo a passo do ritual do sono noturno para o seu bebê embalar bonitinho e dormir várias horas de sono. O link tá aqui, é só você assistir. Outro vídeo para você também não perder, tá? Imprescindível, esse vídeo é ótimo. Um vídeo no qual eu falo sobre o banho ideal para o bebê relaxar e dormir melhor à noite. Link também aqui, assista. Outra coisa que vai te ajudar também na hora do sono noturno do seu recém-nascido é investir nas sonecas do dia. Então tem gente que acha que se o recém-nascido tá dormindo mal durante o dia, tá ótimo, porque ele vai dormir bem à noite. Gente, lê do engano, muito pelo contrário. Criança que dorme mal de dia é uma criança que dorme mal à noite. Isso vale para o recém-nascido também. O normal de um recém-nascido é ele dormir praticamente o dia inteiro, ficar pouquíssimos minutos acordados, né? Que é o tempo de troca de fralda, de mamar, de brincar um pouquinho e pum, já pegar no sono. Então, se o seu bebê é mais agitado que isso e acorda bastante, aí fica bastante tempo acordado durante o dia,
você vai ter problema com o sono da noite. Então, invista em melhorar as sonecas, né, do bebê durante o dia. E claro que tem vídeo aqui no qual eu ensino, né, várias dicas, tô deixando o link aqui para vocês assistirem. Se não couber mais na tela, o link tá na descrição. E ali eu ensino como você melhorar as sonecas do dia. E aí uma soneca do dia, né, mais tranquila pro bebê, o bebê chegando mais descansado no fim do dia. Obviamente, à noite ele também já vai dormir bem melhor. Outra dica é, não corra para atender no primeiro barulhinho que o bebê emitir no berço. Então isso também é um erro nosso, né? Mães de primeira viagem. Então a gente tá lá, tá dormindo, tá bonitinha, né? O bebê tá dormindo aqui do lado, ou tá dormindo num bercinho desmontável ao lado da cama, ou ele tá dormindo num outro ambiente, você tá usando uma babá eletrônica, mas o bebê fez assim, ó. Você pula. Ele mal e mal fez... Você já pula, você já tá do lado, você já tira ele do berço, você já vê o que tá acontecendo, você já troca a fralda, você já bota o peito na boca da criança. Não, gente. Esse bebê pode simplesmente tá tentando soltar um punzinho, ele soltou o pum, passou o desconforto, ele vai voltar a dormir naturalmente. Esse bebê simplesmente pode estar sonhando, sei lá, emitindo um som de nada. Então espere, não vá atender o bebê no primeiro barulhinho que ele emitir, porque pode ser que ele não despertou, ele não está acordado, e aí você indo lá mexendo nele, você vai acordar o bebê. Mas, por outro lado, não demore para atender o bebê se o bebê estiver chorando. Então isso também é importante falar, tá, gente? Uma coisa é você não atender o bebê se o bebê fizer alguns barulhinhos, você fica observando. Parou o barulhinho, deu uma resmungada, deu um mini choro, mas tá quietinho. Não precisa ir até lá. Agora, se o bebê chorou, começou a chorar, e você viu que o choro tá aumentando, aí vá, atenda, nine, dê mamar, faça o que precisa ser feito e bote ele pra dormir de novo. Porque se você deixar o bebê chorar demais, esperando que ele volte a dormir sozinho, ele só vai se irritar, só vai ter uma descarga de adrenalina ali no corpo, vai ficar mais desperto e quando você vai ver, esse bebê que podia ter ficado 5 minutinhos, 10 minutinhos mamando e voltando a dormir e não vai assim despertar muito, ele vai ficar acordado 2 horas, porque ele se irritou, né? Tem adrenalina ali no corpinho dele para manter ele acordado. Outra dica que ajuda bastante também é capriche na mamada noturna ou faça, né, aquela famosa mamada dos sonhos das 23 horas. O que é a mamada dos sonhos? A mamada das 23 horas. Tem um vídeo aqui no canal, tem link, se não tá aqui na tela, tá na descrição. E ali eu explico, ali eu falo um pouco sobre a mamada das 23. Então o ideal é que nessa última mamada, antes do bebê ir pro berço à noite, antes de dormir, que ele vá assim com o estômago carregadinho, né, forradinho, para que ele não sinta fome tão cedo, não fique acordando toda hora. Tem muitos pais que optam pela mamada das 23, não funciona para toda criança, tá? Então tem crianças que, por exemplo, você deu de mamar às 8 horas da noite e o bebê foi dormir. E aí o seu bebê vai acordar, por exemplo, lá pelas 2, 1h30, 2 da manhã, e poxa, você não quer essa acordada da 1h30, 2, né? Agora, se ele puder dar uma mamada às 23, quem sabe ele vai, né, direto das 23 até as 5 ou das 23 até as 6, e aí você vai ter a noite inteira de sono. Então muitos pais vão, né, muitas mães vão às 23 horas e oferecem o peito e dão o peito para esse bebê para dar aquela turbinadinha ali para ele não sentir fome e dormir por mais tempo. Para muitos bebês isso funciona, para outros não. Quando que não funciona? No caso de bebês sonolentos. Era o caso do meu. O Léo era um bebê sonolento, então ele mamava às 8 e dormia. Às 23 eu podia tirar ele do berço, ele não iria acordar para fazer a mamada das 23. E de qualquer forma, ele iria depois acordar às 1 da manhã. Então eu particularmente desisti da mamada das 23, mas eu sugiro que você faça o teste, talvez para você funcione. Cuide para que o ambiente esteja adequado para o bebê. Gente, para um bebê dormir bem, a temperatura tem que estar adequada, o quarto não pode estar nem muito frio, nem muito quente, não pode ter barulho, não pode ter luz. Então, assim, tem que ser um ambiente, principalmente à noite, que ajude o bebê a relaxar. E se você quiser saber sobre a temperatura do quarto do bebê, tem um vídeo que eu gravei, tá aqui no canal, é só vocês assistirem. Outra dica, né, também que ajuda o bebê a dormir a noite inteira, mas aí tem um contra, que depois eu vou explicar, é você fazer uma cama compartilhada com segurança. Então, para começar, chamo vocês, importantíssimo, para assistirem um vídeo que eu fiz aqui sobre cama compartilhada com segurança, tá? Não dá para fazer cama compartilhada se não observar esses cuidados. Por quê? Porque existe o risco, né, de você acabar matando o seu bebê fazendo cama compartilhada por rolar, dormir muito profundo e dormir em cima do bebê, ou o bebê se sufocar com coberta, com travesseiro, enfim.
Então, para fazer cama compartilhada, ela tem que ser feita com segurança. O vídeo aqui do canal ensina isso. E aí, então, como é que funciona? Você fazendo a cama compartilhada com segurança, você tem grande chance do seu bebê dormir a noite inteira. Por quê? Porque ele se sente mais seguro, mais gostosinho, perto do pai e da mãe, ele vai dormir por mais tempo. Na hora que ele acordar, né, você amamenta, você pode amamentar deitada, né, desde que você esteja amamentando, não esteja dando a mamadeira, desde que você tome alguns cuidados. Tem um vídeo também aqui no canal no qual eu falo, né, sobre amamentar deitada. Então você amamenta, o bebê mal e mal acorda, já pega no sono de novo. Então é muito bom, ajuda muito o bebê a dormir muito bem, né, nesse início de vida, a cama compartilhada, mas existe 2 pontos muito importantes aqui. Um deles é a questão da segurança ao se fazer a cama compartilhada, né? Existe sempre um risco nisso. E o outro é a questão do costume. O bebê vai acostumar a dormir no meio dos pais e depois, na hora que você for passar ele pro quarto, vai ser perrengue, tá bom? Então fica a seu critério, né? Se quiser fazer essa tentativa, mas é uma opção que ajuda também. E por fim, tô deixando mais um vídeo super especial aqui, né? Guardei aqui para esse finalzinho, não deixem de assistir que ele vai complementar super bem o vídeo de hoje, tá bom, gente? Um beijo e até a próxima!